O método da composição, como o próprio nome diz, ele é útil quando a gente deseja, quando nós desejamos gerar, né, números pseudo-randômicos que seguem padrões que são combinações de variáveis aleatórias. Né? Então, aqui, de forma formal, para escrever, né, então suponha que se tem um método eficiente, né, para se gerar dois tipos de densidade. Nesse caso aqui, eu posso até considerar isso como um caso discreto. Né? São densidades, são massas de probabilidade. Aí eu indexo por 1, aqui o PJ1 e o PJ2. Essas massas de probabilidade vão estar definidas no mesmo espaço de domínio. Né? Ou seja, aqui cada J tem uma probabilidade. E o J é um número, por exemplo, maior ou igual que zero. Né? E aqui também a P2 também é definida para todos esses J para os quais a P1 também está sendo definida. Então, eu desejo simular uma densidade, uma massa de probabilidade, né, uma variável randômica, para a qual a massa de probabilidade é uma combinação, né, uma combinação dessas duas massas de probabilidade. Então, é uma combinação convexa, vamos dizer assim. Esse alfa é um número entre 0 e 1, ou seja, aqui é alfa, o peso vai ser o complemento do alfa. E essa massa de probabilidade que é combinada, ela também estará definida para todos os J's onde as duas massas de probabilidade estão bem definidas. Aqui é um exemplo com 2, né? É possível estender isso para um número finito, né, de massas de probabilidade. E um caminho para a gente simular essa combinação, né, e o nome sugere, o método da composição, uma forma de se gerar essa composição de densidades, né, é usar a propriedade da função de distribuição acumulada da uniforme. Ou seja, nós vamos gerar a variável x1, que tem P1 de massa de probabilidade, com a probabilidade alfa, né, e vou gerar, né, a densidade x2, P2, né, com a probabilidade 1 menos alfa. E aí aqui, pessoal, o interessante é que, uma vez que eu coloco esse alfa, né, como sendo um divisor, né, de uma fronteira, né, de decisão, né, um valor que vai me auxiliar na tomada de decisão, ou seja, para qual lado eu vou caminhar, se vou para P1 ou se vou para P2. Então, a decisão cairá sobre um número entre 0 e 1, que é um número uniforme. Então, você gera um número uniforme, né, entre 0 e 1, e se esse número for um número menor ou igual que esse alfa, você fica com a densidade x de x1. Ou seja, você vai gerar o x1. Se não, você simula o x2, tá certo? E isso aqui, a gente sabe que a densidade da uniforme, no intervalo 0, 1, é o valor 1 nesse intervalo, e aí a acumulada da uniforme é o f de x igual a x. Então, se eu gerar esses números aqui, né, e essa decisão for menor ou igual que alfa, maior que alfa, eu estarei, né,
gerando x1 com probabilidade alfa e x2 com probabilidade 1 menos alfa. Tá certo? Se a gente conseguir, deixa eu colocar aqui essa imagem. Então aqui, por exemplo, eu posso, no caso aqui, se x tem distribuição uniforme 0, 1, então f de x, fzinho de x, vai ser 1 com x pertencendo ao intervalo 0, 1, e a acumulada de x vai ser igual a x, também com x nesse intervalo, certo? E aí, se eu utilizo, né, um divisor aqui, de uma fronteira, um número, né, que está entre 0 e 1, e eu gero valores uniformes que caem, né, abaixo desse u, eu estou selecionando, né, esse x, né, com uma probabilidade exatamente igual a u. E se eu usar valores maiores, lógico que esse u está entre 0 e 1, tem que ser no complemento. Então vai ser de u e de u até 1. Né? Então, gera um número uniforme. Se ele cai aqui, eu vou ficar com a densidade de x1. Se não, se ele cai aqui, eu fico com a densidade de x2. Tá certo? Isso porque se eu fizer essa seleção seguindo esse critério, eu vou estar selecionando aí x1 com probabilidade u e x2, né, a probabilidade de u, e x2 eu vou estar selecionando com probabilidade 1 menos, eu usei um u aqui, né, mas menos o material coloquei alfa, tá certo? E aí vamos voltar para o material aqui. Essa é a regrinha que foi vista lá naquela aula que a gente falou lá do exemplo do andado bêbado. Então, se vocês puderem dar uma olhadinha no material, nas primeiras páginas do material, eu coloquei esse exemplo onde se utiliza bastante essa regra, né, da uniforme, né, como decisão, né, para a gente selecionar valores com certas probabilidades, tá certo? Isso porque a função de distribuição acumulada da uniforme é igual à identidade, ou seja, se eu selecionar com valores, gerando valores uniformes e estabelecer uma regra de decisão baseada em valores menores ou iguais que esses números, né, que são definidos como fronteiras no intervalo 0, 1, óbvio. Então, eu vou estar selecionando esses valores com as devidas probabilidades. Isso também foi bastante falado no método da transformada inversa, né? Então, aqui, por exemplo, se eu tenho um intervalo 0, 1, né, e eu posso fatiar esse intervalo em 3 partes, por exemplo, e posso ter um alfa 1 aqui, né, um alfa 2 aqui, né, e se de repente quiser gerar valores com probabilidade alfa 1, alfa 2, né, e 1 menos alfa 1 menos alfa 2, que seria o complemento, então a regra de decisão seria gerar um número uniforme. Se ele cai aqui, então eu gero o x1. Se ele cai aqui,
então eu gero o x2, e se ele cai aqui, então eu gero o x3. Isso aqui foi utilizado também no método da transformada inversa. Ok? E se ele cai aqui, eu estou escolhendo x1 com probabilidade alfa 1, x2 com probabilidade alfa 2 e x3 com probabilidade 1 menos alfa 2, menos alfa 1, menos alfa 1, menos alfa 2. Ok. Então, seguindo aqui esse raciocínio, vamos dar esse exemplo. Um exemplo de uma variável discreta. Só para a gente ilustrar aqui, né? Esse modelo é um modelo bem simples, né? A probabilidade que eu desejo gerar é uma massa de probabilidade com probabilidade 5% dos valores de 1 a 5 e com probabilidade de 15% para cada um dos valores de 6 a 10. Né? Então, é possível verificar que essa densidade aqui, essa massa de probabilidade, ela pode se escrever como uma combinação, né? Uma combinação de duas outras massas de probabilidade, né? AP1 e AP2. AP1 é uma variável que assume valores 1, 2, 3, 4, 5 até 10, ou seja, os valores 1 a 10 são igualmente prováveis com probabilidade de 10%. Ou seja, isso aqui é o que eu chamo de variável uniforme discreta, uniforme discreta de 1 a 10. Tá certo? Deixa eu aumentar aqui o tamanho da letra. No universo, no conjunto a 10. Essa é a uniforme discreta no conjunto 1 a 10. Já essa outra, né, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 com probabilidade de 0, 6 a 10, cada um com probabilidade de 20%. Então, ela tá pegando aqui, esses valores são não probabilidade nula, enquanto que de 6 a 10, igualmente prováveis com 20% cada um. Então, aqui você tem, em uma parte dela, está sendo gerada com base em uma massa de probabilidade uniforme discreta no conjunto de 6 a 10. Certo? Então, essa aqui seria a uniforme discreta. Em 6 a 10. Ok? Então, como que a gente pode enxergar essa combinação, né? Então, se a gente olhar a massa P, né? Vou destacar ela aqui em cima. Né? Veja, 5% para os números, cada um dos números de 1 a 5, 15% do 6 ao 10, cada um deles. Então, se eu pegar aqui, ó, 50% dessa probabilidade de 10% é justamente os 5%, né? Então, 50% vezes esse 0,10 é esses 5%. E aí, de 1 até 10, eu tenho a probabilidade já, essa parcela aqui,
já está pegando 5%. Né? De forma que de 1 a 5, como essa segunda parte recebe probabilidade de 0, de 1 a 5, então nessa segunda parcela não vai ter nada para somar aqui na primeira. Então vai ficar os 5%, como era, né, na construção aqui. Né? E quando sai do 5 para o 6 até o 10, eu vou pegar 5% aqui dessa primeira, porque vai ser 50% de 10, e na segunda parte eu vou pegar 50% dos 20% apenas se os números estiverem variando de 6 a 10. Então, 50% dos 20% dá 10%, somados com 5% lá da parte 1, dá os 15%. Então, eu consigo escrever essa massa de probabilidade como uma combinação, né, dessas duas outras, e aí, de forma apenas ilustrativa, eu consigo gerar números uniformes e uma combinação dessas duas massas de probabilidade para gerar essa terceira possibilidade, que é a do interesse. E aí o interessante aqui é que a densidade uniforme, ela tem uma forma de se gerar, é a uniforme discreta. Né? Existe uma forma de se fazer isso usando a uniforme contínua no intervalo 0,1. Então, como é que a gente vai fazer isso? Perceba que, deixa eu mudar minha tela aqui, perceba o seguinte, se eu quiser gerar números uniformes discreto, a uniforme discreta de 1 a 10, certo? E aí, nesse caso, números são igualmente prováveis, né, de 1 a 10. O que é que eu posso fazer? Eu posso usar aqui 10 vezes um número uniforme e pegar a parte inteira disso. Né? Tá ok? Então veja. Se eu gero um número uniforme, ele está entre 0 e 1. Tá ok? Deixa eu ver. E aí, 10 vezes esse número uniforme vai estar entre quais valores? Né? Então, digamos que U seja um número bem pertinho de 0. 0,001, por exemplo. Se você multiplicar ele por 10, isso vai dar 0. Né? Então, a parte inteira é 0. Tá ok? Se esse U, por exemplo, ele é pertinho de 1, 0,99, por exemplo, a parte inteira vai ser 9. Porque 10 vezes U vai dar 9 e a parte inteira de 10 vezes U é 9. 9,9 seria 9. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que pegar isso aqui e acrescentar uma unidade. Se a gente fizer isso, eu estou gerando, né, para números próximos de 0, estou começando em 1. Então, se esse U, por exemplo, der 0,2, 0,25, então 0,25, 10 vezes isso, 2,5, né? 2,5, parte inteira é 2, né? Então, eu estou gerando 3. Se eu gerasse, por exemplo, 0,15, eu estaria gerando 2. 0,35 nessa faixa aí, por exemplo, estaria gerando 4, e assim por diante. Né? Esses números estariam rolando aí, né, entre as posições, né, de 1 a 10. E como a seleção é
baseada em um número uniforme entre 0 e 1, essa distribuição vai gerar, né, elementos igualmente prováveis dentro desse conjunto de 1 a 10. Vamos supor que eu desejasse gerar agora os números de 6 a 10. 7, 8, 9 e 10 igualmente prováveis. Tá certo? Vamos imaginar isso aí. Bem, e aí o que eu tenho que fazer? Agora eu vou pegar 6 vezes esse U, parte inteira. Deixa eu ver se é 6 ou se é 5. Mas vamos lá. Se U está perto de 1, é 5. Desculpa. Vai ser 5. Então, vamos lá. Vamos pensar assim. 6, 7, 8, 9 e 10. E aí eu vou pegar agora 5 vezes um número uniforme e trabalhar com a parte inteira disso. Se eu gerar números U, né, uniformes, no intervalo 0, 1, se U está perto de 0, né, então esse número 5U também vai estar perto de 0. Então, é de se esperar que a parte inteira seja 0. Mais 1, então vou estar gerando, né, o número 1. Então aqui eu teria que estar trabalhando com o número 5. Tá certo? E vamos ver se o número 1 próximo de 1. Então, daria um número próximo de 5, né? Deixa eu olhar aqui, que eu acho que eu estou atrapalhado aqui. Então, se U for próximo de 1, como é que a gente pode fazer? Eu acho que aqui é 10U também. Ou então, se U for próximo de 0, tinha que dar 6, né? Deixa eu olhar isso aqui, só um minutinho. É 6. Então vamos colocar o número 6 aqui, que talvez resolva. Então, vou voltar aqui o raciocínio, tá, pessoal? Desculpa aí, porque acontece. Então, se eu tiver um número próximo de 0, né? Próximo de 0, 6U vai ser um número próximo de 0. A parte inteira de U vai ser um número próximo de 0. O que vai ser, né? Eu vou ter que usar um mais 5 aqui. Se eu gerar um número U próximo de 1, né? Então, a 6 vezes U vai ser um número próximo de 6. Mas a parte inteira dele vai ser 5. Né? Nesse caso aqui vai ser próximo de 6, mas vai ser alguma coisa do tipo 5,99. Né? E quando você fizer, ele vai ser, você veja que ele vai ser próximo de 6, mas ele não vai ser 6. Né? Vai ser próximo, vai ser menor que 6. Então vai ser um número menor que 6. Então a parte inteira dele vai ser no máximo 5. E aí, com a parte inteira sendo no máximo 5, você adicionando mais 5 seria o limite, né? Quando você estaria lá no 10. Então, começa no 6,
né, e termina no 10. Tá certo? Essa seria a forma da gente gerar os números uniformes de 6 a 10, uniforme discreto. Então veja que tudo se baseia na geração de números uniformes, né? E com base nos números uniformes, a gente gera as outras distribuições. E aí, nesse caso, a gente vai precisar se apoiar na distribuição uniforme discreta de 1 a 10, e aí aqui a gente sabe que gera o 10U mais 1, ou a uniforme discreta de 6 a 10, que a gente vai pegar o 6U mais 5. Ou aqui também está dando 5U mais 6, isso é equivalente, tá? Então, o trabalho é com 6U mais 5 ou 5U mais 6, né? Seria o caso aqui. Eu acho que era o raciocínio que eu estava fazendo, só que eu estava colocando 5 no lugar do 6, né? Então, aqui o trabalho, se a gente tiver próximo, estamos próximo do 6, mas não, mas pela esquerda. Então, a parte inteira vai ser 5, né? E quando a gente estiver próximo do 1, né? Aliás, do 0, né? A parte inteira vai ser 0, nós vamos estar próximo do 5. Então, aqui está errado, hein? Então, quando estiver próximo de 0, eu estou próximo, eu estou na parte inteira 0, né? Estou na parte inteira 0. E quando o estiver próximo de 1, eu estou com parte inteira 5. Então, atendi o 10, mas não atendi o 6, né? Então, teria que realmente corrigir isso aqui. Então, vamos corrigir mais uma vez. Então, vou trabalhar com 5U, parte inteira disso, mais 6, né? Que aí, quando o U estiver pertinho do 0, quando o U estiver pertinho do 0, então, parte inteira disso aqui vai ser 0. Mais 6 vai ser 6 a partir. Vai ser 6 o número gerado. E quando esse U estiver pertinho do 1, né, eu estou gerando uma parte inteira de 4 aqui. 4 seria o valor da parte inteira, mais 6, que aí bate os 10. Então, a estratégia é justamente gerar essa estrutura, né, de parte inteira de 5U mais 6, tá certo? E aí a gente pode pensar até em outro tipo de geração de números uniformes discretos, quaisquer que seja uma combinação aí, né, desses conjuntos, né, de valores. Tá ok? Então, o algoritmo para a gente fazer essa geração é, primeiramente, gerar uma realização uniforme, no intervalo 0,1, e, né, se esse número U for menor de 50%, eu vou gerar a uniforme discreta nos números de 1 a 10. Em caso contrário, aí eu vou gerar na uniforme discreta de 6 a 10. E aí, o critério é o seguinte, ó. Gere um número uniforme, um desses números vai ser utilizado para gerar, né, os valores, e o outro vai ser utilizado para decidir. Então, nesse caso, o número 1 está sendo utilizado aqui para decidir. Então, se, e aí você gera o 1 e gera o 2. Se o 1 for menor que 50%, a estratégia é usar o 2, né, para gerar o X na estratégia de uniforme discreta de 1 a 10. Em caso contrário, vamos seguir a estratégia da uniforme discreta de 6 a 10. Certo?
Então, aí, essa seria a estratégia algorítmica para se gerar esses valores, seguindo essa combinação de massas de probabilidade, conforme esse exemplo aqui, né? E uma observação aqui também que eu faço é, perceba que eu estou gerando apenas um número, né, que vai ser utilizado na geração, né? Isso tanto faz, se você quiser gerar um novo número, né, para fazer a geração, não tem problema. E nesse caso, o passo 2, né, viria aqui junto do passo 3. Né? Então, gere o 2 e faça isso aqui se acontecer essa desigualdade. Em caso contrário, gere a outra estratégia. Então, esse U2 aqui, você não precisa gerar dois números. Né? Ou seja, se for menor que 50%, né, eu vou usar um número uniforme. Se for maior, eu vou usar outro número uniforme. Você não precisa fazer isso. Né? Mas se quiser usar um outro número uniforme, de forma independente, não tem nenhum problema, nenhuma restrição. De forma geral, né, eu posso definir aqui uma composição de distribuições, tá certo? E cada alfazinho desse aqui como sendo um peso, né, de forma que a soma dos pesos seja 1. E aqui eu tenho o caso de uma mistura ou composição de N variáveis aleatórias, né, os N funções de distribuição. Nesse caso aqui, até estendendo a notação para os casos contínuos, né? Para o caso contínuo. E aí o interessante aqui é que eu preciso primeiro saber qual que vai ser o tipo de variável que eu vou gerar. Daí eu preciso primeiro fazer um sorteio aleatório, né? E igualmente provável, né? Aliás, dependendo desses alfas, né? Eu vou seguir essa distribuição para gerar essa sequência, né? Então você precisa primeiro sortear esses números de 1 a n com probabilidades correspondentes a esses alfas. Então, eu vou gerar um com probabilidade alfa 1, o 2 com probabilidade alfa 2 e o n com probabilidade alfa n. E depois eu vou seguir aquela regra, né, de gerar a densidade ou a distribuição em conformidade com o I que foi gerado. Né? Então, nesse caso, gere um inteiro no conjunto de 1 a n, né? E essa seleção tem que ser gerada de forma que a probabilidade de sair um número desses aqui corresponde ao alfa da distribuição ao qual esse número está correspondendo. Né? Isso é simples de ser obtido. Deixa eu ampliar aqui. Então, aqui, por exemplo, gere um número uniforme no intervalo 0, 1. Se esse número uniforme for menor ou igual que o alfa 1, faça i igual a 1. Se não, se o número uniforme for menor ou igual que 2, faça i igual a 2. Se não, se o número uniforme for menor ou igual que o alfa n, faça i igual a n. Com isso, eu já sei qual vai ser a distribuição que eu vou gerar. E aí, eu gero uma ocorrência dessa distribuição FI e retorno essa ocorrência. Né? Essa é a forma de se fazer o método, a geração por método da composição, para um caso de uma combinação, né, finita, né, de distribuições de probabilidade. Ok? Pessoal, vocês têm alguma pergunta aí para fazer antes que eu vou ver se eu tenho algum exemplo aqui que mostre esse caso da composição. Mas tem um exemplo do caso contínuo. Né? Professor, tem uma dúvida. Talvez o senhor até mostre já no exemplo, mas quando o senhor fala naqueles passos para montar a composição,
que tem que gerar um número aleatório. Então a gente já vai ter que simular algum número para obter esse resultado, né? Dessa uniforme entre 0 e 1. A gente Sim, pode usar qualquer um dos outros métodos que a gente já viu, ou tem alguma coisa específica? pode usar o método congruencial, por exemplo, que é o Entendi. método que a gente usou e foi falado para gerar números uniformes. Você pode usar um método congruencial, entendeu? Entendi. Na verdade, tudo parte da geração do primeiro número, de um número uniforme. Aí, com o número uniforme, você vai usar ele ou como uma regra de decisão, né? Que aí você Aham. vai usar o aceita, rejeita, ou você vai também fazer aqui uma regra de decisão para compor essas distribuições. Você pode usar um, esse número uniforme para decidir em qual região que você vai estar para saber qual vai ser o número gerado, né? Mas a base é essa. A ideia é a seguinte: vamos usar o gerador, né, que é o gerador da uniforme. Com base nesse gerador, a gente cria um algoritmo para gerar outras distribuições. Entendi, Elton. Perfeito? Mas a lógica é essa mesmo. Você tem que gerar o uniforme. É Só que a primeiro gente. parte de um gerador mais simples e vai aprimorando ele, né? Vai pro. Isso, isso. E a ideia é a seguinte: você sabendo gerar números uniformes, você consegue gerar qualquer outro tipo de distribuição com densidade conhecida, né? Vamos dizer assim, certo? Ou seja, se eu conheço a formulação da densidade, da massa e probabilidade, com números uniformes, bem gerados, que aí eu subtendo que a gente está fazendo isso utilizando um bom gerador, a Aham. gente consegue replicar essas outras, esses outros padrões aleatórios, certo? Certo, entendi. Então, para a gente. Aí vejam só, eu vou postar, para a gente não perder muito tempo aqui, eu vou procurar um programinha que eu tenho aqui, que eu acho que deve ter. Deixa eu ver se tem algum do método da composição. Mas olha, eu vou fazer o seguinte, como. Deixa eu ver se tem algum aqui já pronto. Eu acho que eu tenho eu queria que vocês fizessem um exemplo, replicassem esse exemplo. A ideia seria essa, seria pegar esse exemplo aqui, mas eu acho que tem um outro. Deixa eu ver, mas eu acho que é pelo método da rejeição, né? Acho que aí eu não fiz esse exercício aqui, não. Mas vocês podem pegar esse exemplo aqui e tentar fazer um programinha para gerar esse tipo de distribuição e depois fazer um gráfico de barras, né? Com os números gerados, certo? Eu não sei se eu coloquei alguma coisa no AVA aqui, mas acho que não. Acho que está mais pelos métodos da transformada inversa e da rejeição que eu coloquei. Mas eu vou colocar também o caso contínuo, né? Que é isso que eu vou falar aqui agora. Então, deixa como exercício aí para vocês criarem um algoritmo para gerar esse caso aqui desse exemplo, certo? Então, o próximo exemplo, que aí ele é mais interessante, porque a ideia aqui é e lembrando aquela estratégia de a gente gerar números uniformes discretos. Né? E aí usar a base como parte inteira, né? Então, se quer gerar de 1 a 10, usa a base, né? 10U. Se quer gerar de 6 a 10, de 2 a 10, por exemplo, vai gerar a base, a parte inteira de 2U e assim por diante, certo? E usando os números uniformes para gerar uniformes discretos. Né? Isso aqui é interessante. O próximo exemplo, que está aí no material de vocês, que eu postei aí no AVA, é o caso da distribuição triangular simétrica, que tem essa função de densidade. X mais 1, no intervalo de menos 1 a 0, menos x mais 1 no intervalo de 0 a 1. É importante também observar que é interessante que eu posso considerar aqui esses intervalos abertos na fronteira do menos 1 e na fronteira do 1, certo?
Vamos considerar esses intervalos abertos, embora a distribuição seja contínua, mas fora desse intervalo de -1 a 0, né, ela seria nula, né? De forma que, inclusive no -1 e no 1, ela assumiria o valor zero, né? Que é o que está acontecendo aqui, né? Se você colocar no -1, ela vai para zero. Se você colocar no 1, ela vai para zero, tá certo? Então, para não confundir a cabeça de vocês, eu sugiro que vocês considerem aqui esses intervalos abertos, embora isso não vai fazer a menor diferença, porque se trata de uma densidade contínua, né? A densidade puramente contínua não vai fazer a menor diferença, mas se não quiser confundir, pode deixar os intervalos abertos aqui, tá certo? E aí, vejam, no intervalo -1 até 1, eu posso andar nessa reta, que aí eu estou. Qual é essa reta? Quando x é 0, ela vai dar 1. Né? Quando x é 0 é 1. Então, todas elas vão fazer o mesmo encontro. E quando, igualando para dar 0, né? Aqui eu tenho que dar -1, então estou nessa reta aqui. Essa primeira é essa aqui. Né? Quando para dar 0 vai dar -1, então estou nessa primeira parte aqui. E para dar 0 nessa segunda parte, o x é 1. Né? E aí a gente precisa construir a função de distribuição acumulada. Né? A função de distribuição acumulada, né, eu vou usar aqui, tomar como base essa. Eu vou colocar até essas duas regras aqui, só para não esquecer: x mais 1 e menos x mais 1. Aqui com x de -1 a 0. É 0. E o x aqui de 0 a 1. Então, deixa eu mostrar aqui a tela a vocês para a gente deduzir essa função acumulada. Né? Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Primeiro, eu vou fazer a integral, né? Fazer a integral, né? A integral, né, de -1 até 0. Aliás, desculpa, até a integral de -1 até um certo x. Aí eu vou pegar essa base t mais 1 dt, né, para a gente trabalhar no intervalo, né, de -1 até 0. Então, no intervalo de -1 até 0. E aí, nesse intervalo, o que é que acontece aqui? Fazendo aqui o cálculo da integral, t2 sobre 2 mais t, calculado de -1 até x. Né? E aí, vou mudar a cor aqui. Olha para cá. No x, x2 sobre 2 mais x. No -1, né? No -1, a gente tem, então vai ser isso aqui, menos, né? No -1, eu tenho 1 meio menos 1. Certo? De forma que essa conta vai dar x2 sobre 2 mais x. Né? E aí troca o sinal aqui, né? Isso aqui daria menos 1 meio, vai ficar mais 1 meio. Mais 1 meio. A segunda parte, né, que seria essa aqui, para começo de história, ela tem que acumular a probabilidade dessa primeira quando x é 0. Né? Então, quando x é 0, eu vou substituir aqui nessa expressão, e quando x é 0, isso vai dar 1 meio. Então, eu tenho 1 meio aqui já de cara na segunda parte. E aí, mais a integral, né,
de 0 até um x. Vou usar menos t mais 1. E aí vou usar dt. E aí aqui eu vou ter... Vou passar para cá aqui. Deixa eu puxar com verde. Né? Aí aqui eu tenho 1/2 mais, né? Aqui eu vou ter menos T2 sobre 2 mais T, né? E aí calculado de 0 a x, de 0 a x, no 0 é 0, né? Um x aí vai dar menos x quadrado sobre 2 mais x. Então, essa parte aqui vai ser 1/2 menos x2 sobre 2 mais x. Então, no final, eu tenho duas regras, né? Vai ser essa daqui, x2 sobre 2 mais x mais 1/2, se o x estiver entre menos 1 e 0, ou 1/2 menos x2 sobre 2 mais x, se o x estiver de 0 a 1. Então, olhando aqui o gráfico, né? Você está vendo aqui essas regras, a regrinha, né? O que eu acabei de deduzir, isso eu deduzi aqui neste intervalo, né? No intervalo de menos 1 até, né? Até 1. Abaixo do 1 menos 1, ela é 0, né? Porque não tem probabilidade para se acumular. E acima do 1, ela vira 1, porque a distribuição acumulada não pode acumular mais do que 100% dessa probabilidade. A probabilidade é um número entre 0 e 1, no máximo 1. Certo? E aí o que acontece? A densidade, né, eu posso escrever ela como sendo uma combinação de duas outras densidades. Essa densidade aqui, juntamente com essa segunda densidade. Perceba que eu estou pegando aqui, ó, a combinação com os pesos iguais, né? 50 para 50%. É um probleminha desenhado aí para exemplo mesmo. Com 50% com 50%. Então veja que aquela primeira densidade era x mais 1, agora eu tive que dobrar para quando eu multiplicar esse 2 por 0,5, eu conseguir, né, ficar com 1 aqui. Né? E aqui também, para conseguir ficar com 1, eu tive que dobrar. E aí eu trabalhei com outras densidades agora. E essa indicadora aqui é só uma indicadora de intervalo. Né? Aqui está no intervalo de menos 1 a 0, e essa daqui está no intervalo de 0 até 1. Ok? Então, essa parte aqui, essa primeira parte aqui em verde, vai ser útil para a gente pegar aquela parte da esquerda, da densidade, e essa parte aqui, eu estou colocando de verde com amarelo, vai ser útil, né, para pegar a parte da direita. A parte da direita. Bem, visto isso, agora eu posso, né, fazer aqui, olhando essas duas densidades aí escritas agora, né, nessa formulação, né, com esse 2 aqui, esse dobro, eu agora posso pegar e pensar isso marginalmente. Né? Vamos olhar agora para a função de distribuição acumulada. Por quê? Porque eu tenho uma técnica que pode ser utilizada, que se baseia em números uniformes para a gente gerar números seguindo outros padrões de distribuição. Qual seria essa técnica? A técnica da transformada inversa. Para usar a transformada inversa, eu tenho que fazer aqui, encontrar a função de distribuição acumulada de cada uma dessas partes. Né? Para encontrar essas funções de distribuição acumulada, né, eu vou colocar aqui novamente as bases, né? A gente já
já viu aqui no exemplo, né? Que aqui a diferença do que eu vou escrever aqui agora para vocês, para essas partes que estão aqui, é só que não está multiplicado pelo 2, né? Ou seja, não está multiplicado pelo dobro. Então, olha só, essa primeira parte aqui, eu vou pensar nessas coisas agora de forma independente. Né? Tem essa parte contra essa. Tá ok? A parte em preto, lógico que a gente tem que dobrar esse valor, né? Nós temos que dobrar esse valor. Então, a integral agora, vamos pensar na acumulada de cada uma dessas partes, a verde e a preta. A integral agora, na preta, de menos 1 até x. Né? T mais 1, e eu vou dobrar isso. Desdobrar. dt. Aí agora, o que a gente vai fazer? Encontrar a integral definida. T2 sobre 2 mais T, né? Vou dobrar isso aqui por fora e vou calcular isso de menos 1 até x. Né? Então vai ser o dobro vezes, né, x 2 sobre 2 mais x, né? 2 sobre 2 mais x, menos, né? Menos, substituindo aqui por menos 1, isso vai dar 1 meio, né? 1 meio menos 1, vai dar menos 1 meio, né? E aí eu vou ter que colocar mais 1 meio aqui. A gente já tinha deduzido essa fórmula antes, né? Já tinha feito essa conta. E aí eu só vou dobrar esses valores de forma que a minha... Eu vou simplificar isso aqui, vou colocar um 2 aqui e vou simplificar aqui. Então a expressão ficou x ao quadrado. X ao quadrado mais 2x mais 1. X ao quadrado mais 2x mais 1. Então essa é a parte em preto, né? Parte preta. A parte verde, né? Vocês podem fazer essa conta aí e vocês vão chegar a essa segunda expressão aqui, ó. X ao menos x ao quadrado mais 2x. Isso depois de multiplicar por 2, né? E a gente já tinha feito essa conta, acho que já tinha feito essa conta. Né? Quando multiplica por 2, só não precisa acumular aqui esse 1 meio, né? Porque aqui essas distribuições estão calculadas de forma independente. Né? Então aí o que acontece? Eu tenho agora duas funções de distribuição acumulada e eu vou usar elas para simular essa combinação. Então, a em verde ficou, deixa eu olhar aqui como ficou, ficou menos x ao quadrado mais 2x. Então, a em verde vai ficar menos x ao quadrado mais 2x. E aí o que a gente tem que fazer? Eu vou olhar aqui agora, né, para essas duas funções de distribuição e vou tentar gerar números para elas, né, seguindo esses padrões, só que usando o método da transformada inversa. E aí o que eu tenho que fazer? Primeiro, o primeiro caso, onde eu tenho x ao quadrado mais 2x mais 1, eu vou fazer o seguinte, ó, vou encontrar a imagem inversa. X ao quadrado mais 2x mais 1 é igual a u. Olha lá o desenho aqui que eu estou fazendo. X ao quadrado mais 2x mais 1 é igual a u. Eu vou explicitar o u aqui, o x nessa equação aqui, para a gente deixar o x como função desse u, que é um número entre 0 e 1, uniforme de 0 a 1. Certo? A minha decisão agora é usando o número uniforme de 0 a 1. Eu vou fazer a imagem inversa. Né?
E aí, se vocês olharem, isso aqui é um produto notável, x mais 1 ao quadrado é igual a u. Eu vou tirar a raiz quadrada aqui, né? E isso aqui vai ficar equivalente a x mais 1 igual a mais ou menos a raiz de u, o módulo de u, né? X ao quadrado, tem que usar o módulo. E aí o x vai ficar igual a menos 1 mais ou menos a raiz de u. Aí perceba que se eu utilizar o lado negativo, né, eu vou estar trabalhando com o número x que ele é menos 1 menos alguma coisa positiva ou nula. Então, na melhor das hipóteses, ele seria o número menos 1, que era quando essa parte aqui dá zero. Então, é um número x que seria menor que menos 1. Só que o x tem que ser no intervalo de menos 1 a 0. Então, essa parte vermelha não convém, de forma que o x só resta ser igual a menos 1 mais raiz de 1. Tá certo? Para o segundo caso, e aí eu vou olhar lá qual foi a outra função, acho que foi x, menos x ao quadrado mais 2x, né? E aí eu vou fazer a mesma coisa. Menos x ao quadrado mais 2x. Então, menos x ao quadrado mais 2x vai ser igual a u. Isso aqui é quase um produto notável. Vamos fazer o seguinte, ó. Multiplica por menos 1, x ao quadrado, menos 2x igual a menos u. E para isso aqui ficar um produto notável, era só somar 1 aqui. Mas aí se eu somar 1, eu tenho que subtrair 1. Então, x ao quadrado menos 2x mais 1 menos 1 é igual a menos u. Ou seja, eu não alterei em nada essa igualdade. Só que aí o que eu fiz, ó, eu consigo pegar um produto notável aqui. Troquei 6 por uma meia dúzia muito útil. E aí agora, x menos 1 ao quadrado, certo? Menos 1 igual a menos 1. Vou passar o 1 para lá. Então, isso vai ficar x menos 1 quadrado igual a 1 menos u. E vamos trabalhar com a raiz quadrada agora. X menos 1 igual a raiz quadrada de 1 menos u. Mais ou menos. Lembrado mais ou menos. X vai ser 1 mais ou menos raiz quadrada de 1 menos u. Aí, o interessante é observar que aqui agora o lado positivo não convém. Se o lado positivo fosse conveniente, esse x ultrapassaria o número 1. Ele não pode ser maior que 1, então não convém. Eu fico com x igual a 1 menos raiz de 1 menos 1. Aí perceba agora que o x é 1 menos raiz de 1 menos u, ou menos 1 mais raiz de u, né? Pelo outro lado, olhando aqui agora os dois lados, né? Menos 1 mais raiz de u, ou 1 menos raiz de 1 menos u. Então, a inversa está aqui, nesse caso, certo? Ou a inversa está aqui nesse outro caso. Então, eu tenho aí as duas situações. E aí, agora perceba. O que é que eu preciso gerar para
realizar esse tipo de distribuição, F1 ou F2, só um número uniforme padrão, né? Uniforme intervalo zero. Então, se eu usar a substituição direta aqui, desse número uniforme, se eu fizer isso um número grande de vezes, eu vou estar gerando, né, esse padrão F1. E se eu gerar seguindo essa segunda equação, eu gero o padrão F2. E aí o algoritmo fica resolvido, né? Essas nuvenzinhas são exatamente essas explicações que eu dei a vocês. Está também no material. Então, algoritmo simples. Gere dois números uniformes. Intervalo 0, 1. Isso tem que ser feito de forma independente. É importante lembrar que esse U2 não pode depender do 1. O 1 está sendo utilizado para decidir e o 2 está sendo utilizado para gerar. Então, o 2, x vai ser raiz de U2 menos 1, ou x vai ser 1 menos raiz de 1 menos U2. E aí, facilmente eu consigo aqui usar um programinha simples, né? Vou gerar 10.000 réplicas desse número. O 1 está sendo utilizado para decidir e o 2 está sendo utilizado para gerar. Então, como eu vou gerar n, né, eu vou varrer de 1 até n. Isso aqui pode ser feito até de uma forma mais simples, sem usar laços. Mas, usando laços mesmo, vamos lá. Se esse 1 na casa I for menor que 0,5, gere a primeira equação, né, que é a raiz de U menos 1. Se não, gere 1 menos a raiz quadrada de 1 menos 1. Fazendo isso, eu tenho aqui os números e posso fazer um histograma, né? Fiz um histograma, está aqui à direita o histograma, eu vou colocar uma linha na reta que passa aqui, seria aquela reta que passa em menos 1, 1, e a outra linha na reta que passa nesse ponto, né? 1, 0, menos 1, 0, 0, 1, e a outra que passa no ponto 0, 1, 1, 0, certo? Então, vou fazer aqui essa linha. Só peguei aqui para vocês observarem. Então, veja que é uma réplica perfeita, assim, vamos dizer assim. Quando você aumenta o tamanho da amostra, o número de realizações, né, a gente consegue realmente uma boa imitação, né, desses processos randômicos.